Muito boa noite, cá estamos para mais um Palavra Puxa Palavra, o primeiro deste verão de 2019. Reflexões à volta de uma sardinha assada poderia ser o título da crónica de hoje. O mês de junho acaba de nos deixar e com ele as grandes festas populares que o marcam, tão bem designadas como festas juninas, isto é, do mês de junho, em várias partes da lusofonia. Claro que me estou a referir às festas de Santo António, de São João e de São Pedro, que nos enchem o coração e já agora o estômago. É daí que vem a cantiga tão conhecida: juntaram-se os três à esquina a tocar a concertina e a dançar o sol e dó. Mas qual a origem destas festas populares? Elas são bem mais antigas que os santos que celebramos. São festas que têm uma origem pagã, ou seja, de antes do cristianismo, e que estão associadas ao solstício de verão. Isto é, ao período em que os dias são os maiores do ano, em que se entra no verão, em que se inicia o período das colheitas. Estou a pensar, por exemplo, nos egípcios ou nos celtas que festejavam o solstício. As pessoas festejavam a fertilidade associada à alegria das colheitas e da abundância. Na astronomia, o solstício é o momento em que o Sol, durante o seu movimento aparente, atinge a maior declinação em latitude. Os solstícios ocorrem 2 vezes por ano, em junho e dezembro. Quando ocorre no verão, significa que a duração do dia é a mais longa do ano. Quando ocorre no inverno, significa exatamente o contrário, a duração da noite é a mais longa do ano. No hemisfério norte, o solstício de verão ocorre por volta do dia 21 de junho e o solstício de inverno por volta do dia 21 de dezembro. Estas datas marcam o início das respectivas estações do ano. Já no hemisfério sul, o fenómeno é simétrico. O solstício de verão ocorre em dezembro e o solstício de inverno ocorre em junho. A partir do solstício do inverno, os dias vão começando a crescer, é a vitória do sol sobre a escuridão. Razões de sobra, portanto, para festejar. Claro que quando chegamos ao cristianismo, este vai-se associar o solstício ao Natal, ao nascimento de Cristo, o sol triunfante sobre as trevas. Repare neste quadro do italiano Giampetrino, dos princípios do século XVI. A Virgem está a amamentar Jesus e o outro menino que contempla a cena é o seu primo João Batista, que nascera 6 meses antes. Quem se vai escolher para o solstício de verão? Exatamente, São João Batista, a partir da sua data de nascimento. Repare que os outros santos, como por exemplo, Santo António, se comemoram pela data da morte e não do nascimento. Peguemos agora em algumas tradições ligadas aos santos populares e designadamente às festas de São João. Olha, a fogueira. A fogueira que representa o sol, a luz, o calor do solstício de verão. A fogueira de São João é o traço comum que une todas as festas de São João na Europa, como podemos ver em alguns exemplos. Olha, repare neste quadro de Jules Breton, na França, ou então nesta imagem que nos chega da Rússia. Portanto, há fogueiras joaninas por toda a Europa e depois nas antigas colónias europeias. Eu estou a pensar, por exemplo, aqui no Quebec ou no Brasil, sei lá. E já agora, saltar a fogueira deve-se fazer de mãos dadas com o namorado ou a namorada, uma vez que as festas estavam tradicionalmente ligadas às uniões e, portanto, ao amor. Ainda ligado ao fogo, temos os tradicionais balões de ar quente que simbolizam o sol. Em Portugal, pequenos papéis com desejos e pedidos são, por vezes, atados ao balão. Resultam do contacto que os portugueses tiveram com o Oriente e, a esse propósito, repare neste balão da China. E depois os portugueses vão levar os balões para o Brasil, onde serviam para avisar que a festa iria começar. Os balões, no entanto, e infelizmente, estão atualmente proibidos por lei em muitos locais devido ao risco de incêndio. De resto, as decorações com que se enfeitam os arraiais iniciaram-se em Portugal junto com as novidades que, na época dos descobrimentos, os portugueses trouxeram da Ásia. Olha, por exemplo, os enfeites de papel, os balões de ar quente, a utilização da pólvora, com que se fazem os magníficos fogos de artifício. Falemos agora do Mastro de São João, conhecido em Portugal também como o Mastro dos Santos Populares. Ele é erguido para celebrar os 3 santos ligados a essa festa. No Brasil, no topo de cada mastro, são, por vezes, amarrados 3 bandeirinhas simbolizando os santos.
Muitas vezes este mastro é convertido em pau de sebo, ou seja, um pau encebado, onde é pendurado no topo qualquer coisa atraente, uma garrafa de vinho, um presunto, um queijo, sei lá. E há que trepar pelo pau acima. Noutras regiões, no cimo do pau, são penduradas fitas. A dança do pau de fitas é uma tradição milenar, originária do meio rural e que aparece em alguns países latino-americanos, bem como, por exemplo, na Espanha, na Inglaterra e noutras regiões da Europa. Em Portugal é chamado de dança das fitas ou do mastro. Olha, faz, por exemplo, parte dos festejos da dança de Garvão. Nos Açores é conhecida como a dança do cadarço. Em tribos pagãs, essa coreografia tinha o significado de dança de fertilidade. Era executada em torno de um tótem na forma de um membro viril, em que as mulheres estéreis realizavam um culto fazendo evoções e invocando a proteção dos deuses para pôr fim à esterilidade. Outra tradição era o costume os rapazes darem pancadinhas na cabeça de raparigas com um alho porro, isto é, um alho francês selvagem, e elas nas cabeças deles. Está bem de ver. Mas o alho porro era um símbolo do sexo. Agora são usados martelinhos de plástico. Em certas zonas, as pessoas recolhiam os alhos floridos que crescem nesta época para mais tarde os guardar atrás da porta da casa e assim dar boa sorte. A quem não tinha a planta, batia-se com ela na cabeça, transmitindo essa boa sorte. Tradicionalmente, o alho porro era um símbolo fálico da fertilidade masculina. A partir dos anos 70 foram introduzidos os martelos de plástico, que desempenham o mesmo papel do alho porro e têm, curiosamente, com frequência, um certo aspecto fálico. E por aqui podíamos continuar a falar da tradição das cascatas, verdadeiros presépios ligados ao São João, à sardinha assada, aos manjericos, eu sei lá. E não nos esqueçamos que cada terra tem o seu uso, mas que há muitas tradições semelhantes e que se prendem com uma festa que tem um fundo claramente pagão, ligado à vida do campo, com fins propiciatórios à fertilidade e ao solstício de verão. E termino com o contraste que se vive no arraial da festa de São João, em Montreal, por exemplo, no Clube de Portugal, e com a festa de la Saint-Jean, que inicialmente estava ligada à religiosidade católica que distinguia os canadianos francófonos dos anglófonos e que hoje é a festa da identidade quebequense. Mas repare que lá estão as fogueiras e os fogos de artifício da tradição da festa do solstício. Até ao próximo Palavra Puxa Palavra.